Fala pessoal, aqui é o Lucas e daremos continuidade às nossas videoaulas e hoje nós falaremos sobre os comandos de saída e entrada de dados, a diferença entre o escreva e o escreval, que são comandos de saída de dados, e concretizaremos com um exercício. Vamos lá para o Visual G, porque é lá que a mágica acontece. Bem, aqui está a nossa tela que já é conhecida por todos. E vamos agora mostrar para vocês um comando de saída super conhecido da gente, o escrival. Só digitar, colocar as aspas, se eu quiser escrever exatamente o que tem aqui dentro, e vamos escrever uma frase. Amanhã tem aula. Aqui está, a gente executa e aparece na tela. Amanhã tem aula. Bem, isso é óbvio para todo mundo, já que a gente já tem um pouco de experiência no Visual G. Mas não sei se para você já ficou claro, mas escreval é super importante. Ele pode fazer aparecer na tela operações aritméticas, como no caso 80 mais 80. A gente executa e aparece 160, certo? Porque o que foi que ele fez? Ele mostrou o resultado dessa operação aritmética. Se eu quiser que apareça exatamente 80 mais 80, eu coloco as aspas. E agora na hora de executar, vai ficar 80 mais 80. E é essa também um dos usos básicos da aspa no escreval. Se você colocar sem aspas, aqui sem aspas, você só vai conseguir fazer expressões aritméticas, resolver equações aritméticas e escrever valores de variáveis. Mas se você quer escrever exatamente o que tem aqui dentro, é só você colocar as aspinhas. Abre aspas, fecha aspas e dá tudo certo. Bem, esse é o nosso comando de saída escreval. E agora eu vou falar para vocês sobre o comando leia. Só que o leia já é diferente do escreval, porque o leia ele precisa de ter alguma variável. Ele não porque o que o leia faz? Ele pega uma variável e joga lá no programa. Aí o usuário vai e digita, dá um valor. Pode ser uma expressão numérica ou pode ser uma expressão de caracteres. Pode ser palavras, frases inteiras. E o que ele digitar vai ser armazenado nessa variável. O leia é super importante, aliás, assim como o escreva e o escreval, que mais na frente eu vou explicar o escreva também. Então vamos criar uma variável e a variável vai se chamar vídeo, de videoaula. E daremos uma expressão para ela caractere, por exemplo. Aqui, agora leia vídeo e escreval vídeo. Vamos executar. Vamos digitar uma frase aqui. Vamos digitar, por exemplo, um pudim. E vai aparecer embaixo pudim. Bem, o que foi que o programa fez? Ele jogou o leia, ele ofereceu para o usuário digitar um valor para a variável vídeo. O usuário digita um valor para a variável vídeo. O valor que ele digita vai ser a variável vídeo a partir de agora, ou seja, na hora, se eu colocar leia aqui e vídeo, executar, o usuário digitar um número, por exemplo, 80. A partir de agora, onde tiver a variável que se chama vídeo, o computador vai interpretar como sendo 80. Se for 90, onde tiver a variável com o nome vídeo, o computador vai interpretar como sendo esse número. O leia, pessoal, ele sempre precisa ter uma variável. Ele sempre precisa ter uma variável para o usuário dar um valor para ela. Pode ter várias variáveis, pode ter mais em uma, por exemplo, no 1, no 2, no 3, mas eu, como programador, vou atribuir um valor para essas aqui, só um exemplo. E vou querer que essa variável aqui, vídeo, seja o usuário quem deu o valor para ela. Então, para isso eu uso o leia. O leia, pessoal, ele não pode vir acompanhado de aspas. Ele não é como o escreval, que tem ou não aspas. No leia você não usa aspas. Apenas coloca o nome da variável. Do jeito que a variável tiver aqui, o nome da variável tiver aqui, você coloca ela.
Bem, só que caso vocês tenham notado, assim que eu aperto aqui para executar, a tela fica preta, sem nada. Eu que programei, sei o que é para fazer. Que no caso digitar alguma palavra. Vamos digitar então palavra e ele vai escrever o valor de vídeo, escrever. Só que o usuário, quando ele for executar, ele não vai ter noção do que é para fazer. Então é por isso que a gente dá uma dica. Sempre tem que dar uma dica para o usuário. Coloca aqui, então, digite uma palavra. Aqui, agora já está aqui, digita uma palavra, já ficou mais inteligível para uma pessoa, né? Caso palavra pode ser qualquer palavra. Palavra, paladino, não importa, tá aqui. Então é para isso que serve o escreval, pessoal. Ele entra com os dados. Ele faz aparecer na tela o que você escreve nele. Pode ser o valor de uma variável ou pode ser o valor de uma variável, como a gente fez aqui, escrever o vídeo, ou pode ser palavras ou frases inteiras, como a gente fez nesse exemplo aqui. E já o layer, ele serve para dar a oportunidade do usuário, da pessoa que executar o programa, dar um valor para essa variável. O valor que ele digitar lá vai ser o novo valor da variável. Se vocês não tiverem entendido, vocês podem voltar ao vídeo, escutar um pouco mais devagar, que talvez fique melhor de compreender. E agora a gente tem o escreval. O escreva que se diga. O escreva, pessoal, ele serve para... Ele é um pouquinho diferente do escreval. O escreval, ele pula uma linha. Já o escreva, ele mantém uma linha. Por exemplo, escreval, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E escreva aqui de novo. Vou colocar aqui então aqui 7, 8, 9, 10. Esse aqui eu vou apagar para não dar. Eu executo, fica tudo junto. Tá vendo? Agora se eu colocar com o escreval, olha como é que fica. Tá vendo? É assim. O escreva, ele não pula uma linha, ele bota tudo na mesma linha. O escreval não. O escreval ele pula uma linha. Para cada linha que você pulou e colocar o escreval, o programa pula também. Então é isso. Basicamente, a diferença entre o escreva e o escreval. O escreva ele armazena tudo na mesma linha e o escreval ele pula uma linha. O layer, que é o nosso comando de entrada de dados, que eu já expliquei que ele tem que vir acompanhado de uma variável, serve para dar a oportunidade do usuário digitar alguma coisa e o que ele digitar vai ser o novo valor dessa variável. Agora vamos concretizar isso com algum exercício. Vamos criar aqui então um novo arquivo no Visual G e vamos aqui para ver o nosso exercício, que está aqui. Desenvolva um algoritmo que peça para o usuário digitar um valor inteiro, armazene o valor inteiro digitado pelo usuário em uma variável e ao final deve imprimir o valor correspondente ao seu quadrado. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que criar uma variável. Já que falou em armazenar uma variável, vai ser então N1, no caso. Valor inteiro. Pode ser qualquer nome de variável, como eu já tinha explicado antes. Naquela videoaula falando só sobre as variáveis. Bem, peça para o usuário digitar o número. Então, eu vou pedir. Se eu vou pedir, eu vou usar o escreval. E aqui, digite um número. Pronto. Não precisa desses dois pontos aqui. Eu estou colocando porque eu gosto de uma coisa assim um pouco mais organizada, mas se você tirar também não tem problema nenhum. Bem, ele pediu para você pedir para o usuário digitar um número. E agora vamos dar a oportunidade para o usuário digitar um número. Então a gente vai utilizar o layer. Layer N1, que é a variável que a gente quer que o usuário dê um valor para ela. N1. Vamos voltar lá para saber o que faz agora. Armazene o número inteiro digitado em uma variável. Pronto, a gente já fez isso aqui tudo. E ao final deve imprimir o valor correspondente ao seu quadrado. Então, vamos lá. Escreval deve imprimir o valor correspondente ao seu quadrado. Então,
Convenhamos que o número ao quadrado é um número multiplicado por ele. 10 ao quadrado não é 100, é a mesma coisa que 10 vezes 10. 2 ao quadrado não é 4, é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 5 ao quadrado não é 25, que é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então é só a gente colocar a variável n1 vezes a própria variável n1. Então, se aqui for um 10, eu vou estar multiplicando por um 10. E vamos ter uma videoaula só falando sobre operadores aritméticos, que são multiplicação, adição, subtração, essas coisas. Vamos lá, vamos executar o nosso algoritmo. Aqui está ele. Digite um número. Vamos digitar então 10. Ele imprimiu o quadrado. O quadrado de 10, 100. Só que aí eu poderia deixar meu código já um pouco mais organizado. Fazer isso. O quadrado do número digitado é... E vamos ver como é que fica agora. Vamos colocar 10. É 100. Pronto. E aqui está outra aula que a gente termina, pessoal. Estudem em casa, revisem. Qualquer dúvida, mandem para mim, para o professor, tirem com os colegas de sala. Façam tudo, mas não fiquem com a dúvida. É isso aí, pessoal. Até a próxima.